Olá, muita paz para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as existências dos espíritos. Bom, se você gosta dos nossos vídeos e puder clicar no joinha, vai ajudar a divulgar. Se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado. Bem, no Livro dos Espíritos, a partir da página 142, nós podemos ler o seguinte: como pode uma alma que não alcançou a sua perfeição durante uma vida corpórea conseguir concluir a sua depuração após ter desencarnado? E a resposta: a alma só conseguirá isso sofrendo a prova de uma nova existência. Bem, a alma, na verdade, é um espírito que está encarnado. E por não estar mais permanentemente no plano espiritual, só pode visitá-lo enquanto o seu corpo físico estiver em repouso. Porém, quando o espírito retorna ao plano espiritual após desencarnar, só consegue se lembrar dos compromissos assumidos, mas não consegue mais realizá-los. Pois para realizar esses compromissos, o espírito necessita das provas da vida corporal. E isso só é possível através da encarnação. E por isso, podemos afirmar que todos nós já contamos com várias existências ou várias encarnações. Bem, nós podemos comparar cada existência do espírito aos estágios de um curso. Ou seja, não se consegue aproveitar o estágio seguinte de um curso se não se tiver assimilado o estágio anterior. Por exemplo, uma criança não consegue passar do estágio do ensino infantil, para o estágio do ensino superior sem ter passado e assimilado os estágios primário e secundário. Então, quando o espírito não consegue realizar os compromissos assumidos e quando não consegue aprender e nem consegue se depurar em uma existência, é dado ao espírito a oportunidade da reencarnação para uma nova existência. Pois o objetivo da reencarnação é a expiação através de penitências e também o melhoramento progressivo da humanidade. E é somente nesse processo que nós conseguimos entender a bondade e a justiça de Deus. Pois só através desse processo nós podemos entender o porquê de uma criança nascer com várias limitações e problemas e ter que viver assim durante uma vida inteira, enquanto que outros nascem perfeitos. E também só assim conseguimos entender o porquê de umas pessoas nascerem com toda a sorte do mundo, enquanto que outras procuram essa mesma sorte durante uma vida inteira e não a encontram. Assim sendo, a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. E aquele que caminha depressa pode superar muitas provas em menos tempo, pois todos os espíritos caminham para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la. E assim, proporcionando-lhes as provas da vida corporal, a justiça de Deus concede-lhes realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir na existência anterior. Ou seja, a doutrina da reencarnação, que permite ao espírito as existências sucessivas, corresponde às ideias que nós temos da justiça de Deus, pois nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros através de novas provações. Bem, na página 145 do livro, nós temos a seguinte pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E a resposta: não.
Nós vivemos essas existências em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras e nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Pode-se viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Assim como também podemos voltar a esse mundo, depois de termos vivido em outros mundos. Bom, e aqui nós podemos abrir um parêntese e citar o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, no ano de 1935, intitulado Cartas de uma Morta. E esse livro foi ditado pelo espírito de Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier e que desencarnou quando ele tinha 5 anos de idade. E nesse livro, no capítulo 50, na página 78, ela conta sobre a sua visita ao planeta Saturno e discorre sobre as belezas do planeta e sobre a vida dos saturninos. Bem, voltando ao Livro dos Espíritos, na página 145, temos a seguinte pergunta: não seria o espírito mais feliz permanecendo na condição de espírito sem encarnar? E a resposta: não, pois o espírito ficaria estacionado. E o que se deseja é que o espírito caminhe para Deus. Já na página 156, nós temos a pergunta: pode o espírito de uma criança desencarnada na tenra idade ser um espírito tão adiantado quanto os adultos? E a resposta: algumas vezes é muito mais, porquanto já pode ter vivido várias existências e ter adquirido maior soma de experiências, pois a curta duração da vida de uma criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de uma existência anterior, interrompida antes do momento em que deveria terminar, pois o corpo pode ser de uma criança, mas o espírito que habita esse corpo não é. Ou seja, com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. E os retardatários só podem se queixar a si mesmos, pois é forçoso que o homem tenha o merecimento dos seus atos e das suas responsabilidades. E na página 158, temos o seguinte: pode os pais darem a um filho uma parcela das suas almas na concepção deste? E a resposta: não, pois dão-lhe apenas a vida corporal, a vida do corpo. E isso porque a alma é indivisível. E mais, uma vez que o espírito tenha tido várias existências, os seus parentescos podem ir bem além dos familiares da atual existência. Daí pode vir, muitas vezes, a simpatia que se sente por alguém estranho, desde o primeiro encontro. E também, ao contrário do que alguns pensam, isso não destrói os laços familiares de um grupo determinado. Pelo contrário, amplia mais ainda. E por isso se dá a importância da fraternidade. Pois, quando se pratica a maldade para alguém, esse alguém já pode ter sido um parente consanguíneo seu, numa outra existência. Bom, na página 160, nós temos o seguinte: apesar de, frequentemente, os pais transmitirem aos seus filhos traços e semelhanças físicas, isso não se dá em semelhança moral, visto que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito, pois o espírito é um ser individual. Porém, quando acontecem as semelhanças nesse campo moral, isso deve-se ao fato de que os espíritos simpáticos podem se atrair pela analogia das suas provas, pois os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Então,
E assim sendo, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos dos seus filhos, através da educação. E sendo isso uma tarefa assumida, se tornarão culpados se vierem a falhar no seu desempenho. Pois que muitos espíritos pedem que lhes sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos sábios os encaminhem para a senda do bem, e assim possam melhorar sua moral. E na página 161, nós temos a pergunta: podem os pais, pelos seus pensamentos e preces, atrair um bom espírito para o corpo do filho em formação, em vez de um espírito inferior? E a resposta: não. Mas podem sim melhorar o espírito do filho que lhes foi confiado, pois esse é o dever deles. Pois quando têm maus filhos, isso não deixa de ser uma provação para os pais. Contudo, isso sempre acontece de comum acordo, e não por imposição e nem por castigo. E isso é para se pensar. Bom, espero mesmo que vocês aproveitem as informações do vídeo. E lembre sempre de cada momento bom da sua vida. Então, até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz.